Oi, turminha, e eu estou de volta e agora com a aula de matemática, tá? Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês de matemática e abrir lá na página 66, tá? Livro de matemática, vocês vão abrir lá na página 66, que vai ter uma atividade sobre compreender problemas. Aí você vai dizer, ai professora, eu tô tão novo para estar resolvendo problemas. Ah, mas eu disser para vocês que resolver problema começa desde agora. Começa desde agora. Por quê? Porque nas atividades de vocês, principalmente nas de matemática, vão vir problemas para vocês resolverem. E vocês sabiam que muita gente tem dificuldade, sabe? De aprender a resolver um problema. Sabe por quê? Na maioria das vezes é que quando as pessoas estão lendo os problemas, elas não prestam atenção nas dicas que os problemas trazem. Eles trazem, o problema já vem com uma dica para você aprender, né? Para você resolver esse problema. Então, o que você precisa ter durante a leitura desse problema? Muita atenção. Sabe por quê? É o que eu digo sempre para os meus alunos, até aluno do 5º ano, que vai resolver um problema e pergunta para mim assim, professora, de que é essa conta? É de mais? É de menos? Aí o que eu digo para eles? Ó, se você está fazendo essa pergunta, é porque você não entendeu o problema. Você leu, mas não compreendeu o problema. Assim, mas é porque é muito difícil. Então, o que você precisa prestar atenção nas dicas que esses problemas trazem, certo? Por exemplo, quando vem um problema e aí tem uma perguntinha sempre no final. Aí nessa perguntinha é que na maioria das vezes está a dica. Pergunta assim, por exemplo, vamos supor que está falando de maçãs, né? Quantas maçãs tem em cada caixa, né? Ao todo, quantas maçãs tem? Qual o total de maçãs? Então, quando você vê essas palavras total, ao todo, juntou, é porque está falando de sinal de mais, né? De uma conta de adição, certo? Aí depois, estragaram, restaram, sobrou, né? Muitas vezes o problema vem com essas palavrinhas aí. Então, se resta, é porque você tirou, né? Você diminuiu. E qual é a conta que a gente utiliza para diminuir? É a subtração, a conta de diminuir, né? Então, quando eu fico atento a essas dicas que os problemas trazem, eu consigo resolver sem perguntar para ninguém qual é o caminho. Por quê? Porque você já entendeu, você já entendeu aquela dica que o problema trouxe. Então, não vai ser difícil para vocês. Aí, a nossa atividade de hoje é ensinando a você a entender o problema. Por quê? Por que agora, professora? Porque a partir de agora vocês já precisam ter uma noção, porque no 3º ano vocês vão resolver problemas, no 4º ano vocês vão resolver problemas, no 5º ano vocês vão resolver problemas matemáticos, né? E é muito ruim você chegar lá no 5º ano sem saber resolver um problema, tá? É muito ruim você fazer chegar lá no 5º ano sem conseguir resolver uma situação, um problema. Ter que perguntar para a professora de que é aquela conta. Porque desde nos anos anteriores, ele não prestou atenção nas dicas que os problemas trazem, né? Então, vamos lá na página 66, que tem aqui, ó, para resolver um problema. Então, aqui a gente vai ter 2 problemas. O primeiro vai trazer muita informação para você compreender, tá? O primeiro probleminha aqui vai trazer muita informação, tá? Para que você entenda como você vai encontrar a resposta. Então, diz assim: para criar um problema, considere a situação ou o contexto, né? O tipo de problema, os dados e a pergunta para depois escrever. Então, ó, o contexto, o que é? É do que está sendo falado, o assunto que é o problema, tá? O tipo de problema, se é de mais, se é de menos. Porque, ó, se for de mais, você vai entender as dicas que ele está falando, de juntar. Se for de menos, é de retirar. Então,
Então, quando traz uma ideia de juntar, é porque é demais. Quando traz uma ideia de tirar, de restar, é porque é de menos. Então, você aí já tem um entendimento já, né? Os dados, né? Os dados por exemplo, você tem que observar o que vai ser juntado, a quantidade com a outra quantidade que vai ser juntada. Então, quando você percebe esses dados aqui, aí você já consegue também ter uma compreensão maior para resolver esse problema. E a pergunta, gente, ficar atento à pergunta no final do problema é fundamental, porque é na pergunta que você vai saber, né? Você vai ver a dica, se você vai somar, se você vai subtrair, ou multiplicar ou dividir. Lá na frente a gente ainda não estudou esses conteúdos, então aqui você não vai precisar resolver isso, tá? Então olha só, entendam isso, que um problema ele é repleto de dicas para você poder encontrar a resposta, tá? Nunca você vai encontrar um problema faltando informação, faltando dados, né? Você não vai encontrar esses problemas assim, porque ele fica totalmente impossível de você resolver. Como é que você vai juntar com a outra parte que não tem? Você nem sabe qual é a quantidade. Aí fica impossível, né? Então, no problema você tem os dados que são as quantidades, a pergunta que você precisa resolver. E é nessa pergunta que está a grande X da questão. É aonde você vai encontrar o caminho que você vai percorrer, certo? Então, olha só. Aqui você observa que tem a Márcia. Ela tem, ó, que problema matemático eu criei? Ela está pensando aqui. Você vê que tem duas cestas, uma cesta com maçãs, você conta aí quantas maçãs tem, e uma cesta com peras, né? Então, que problema ela pode criar aqui? Então, eu já estou falando de quê? De brinquedo? O contexto aqui é o quê? É brinquedo? Eu estou falando de material escolar? Não, o contexto aqui é o quê? Fruta. Então, nós estamos falando de quê? De fruta. Então, esse é o contexto, né? Qual o problema? Que poderia ser o problema? Eu posso o quê? Ela pode fazer um problema o quê? De juntar. Vamos supor que ela quer fazer uma salada. Então, para ela fazer uma salada, ela precisa tirar as frutas ou colocar mais frutas, né? Então, ela já tem ali uma cesta de maçã e uma cesta de peras. Então, o que ela, para fazer uma salada, ela tem que fazer o quê? Né? Juntar, né? Quais seriam os dados do problema? Então, você vai ver aqui quantas maçãs tem nesse cesto, quantas peras tem nesse. Então, ao todo, né? Quantas frutas tem? Então, essa seria a pergunta, tá? Então, olha o que o problema envolve. Ele envolve o contexto, que é o assunto que a gente está falando, né? Ele envolve o quê? A quantidade, né, de itens que tem ali. Ele envolve o quê? A perguntinha, né, para saber o que você precisa saber ali, o caminho que você precisa percorrer. Se você vai somar, se você vai subtrair, né? E tem um problema aqui número 2, que ele já tem informação, mas não igual o problema número 1, né? Ele fala assim, você vê que tem uma moça aqui, ela tá olhando a vitrine de uma loja. Aí ela tá vendo um armário que custa R$290 e um fogão que custa R$380. O que vocês acham? Então aqui, se você for analisar, qual é o contexto? Estamos falando de quê? Né? De utensílios de cozinha, né? O que poderia ser o problema? Né? Então vamos imaginar que a sua mãe está aqui numa loja e ela está querendo comprar esses produtos aqui para a cozinha da casa dela. Então o que você acha que pode ser, né? Quanto ela vai gastar? Né? Então, com o preço do armário juntando com o preço do fogão. Juntando todos esses dois valores, vamos ver quanto que dá, né? E essa é a pergunta, né? Qual é a pergunta que eu posso fazer em relação a isso, né? Quanto
sua mãe vai gastar ao comprar um armário e uma cama? Aliás, um armário e um fogão, né? Então, é isso que a gente precisa compreender diante de um problema matemático. O contexto, né? De que está sendo falado, a quantidade, né? O valor de cada um, e qual é o caminho que você vai levar, né? Vai percorrer, que é se é somar, se é subtrair. Ok? Ou de multiplicar ou dividir, mas como a gente não está estudando ainda essas operações, fiquem calmos, né? Nós estamos falando agora só de adição, tá? Então vamos lá, para refletir, começando a nossa atividade aqui. Complete a redação do problema com base nas informações do problema 1. Cadê o problema 1? Esse daqui, ó. Olha só, Márcia tem 2 cestos com fruta. Em um cesto há quantas maçãs? Né? Você vai precisar contar quantas maçãs tem. E no outro há quantas peras? Você vai contar quantas peras tem e vai colocar aqui. Quantas frutas Márcia tem ao todo? Ou seja, o que é ao todo? É juntar essas quantidades, a quantidade de maçã com a quantidade de pera, ver quantas maçãs e peras ela vai ter juntas, tá? E aí você vai colocar a resposta. Agora, a número 2, ela precisa agora de muita atenção, mais ainda. Por quê? Porque você precisa criar um problema, tá? Você vai pensar sobre que problema você quer falar. Você quer falar de brinquedo? Você quer falar de tampinhas? Você quer falar de conchinhas? Né? Você quer falar material escolar? Então, você vai escolher um contexto, um assunto, né? Depois você vai ver as quantidades, você vai juntar essas quantidades, tá? Em seguida, né, você vai, no final, criar uma pergunta para saber qual o valor das quantidades que você tem, né? Então, você vai criar um probleminha aqui, tá? Terceiro, planeje a criação de um problema com base na ilustração do problema 2. Então, qual é o contexto? Olha como vai ser fácil fazer essa questão aqui, ó. Qual é o contexto, né? Então, qual é o assunto que está sendo falado aqui? Está sendo falado de material escolar? Não. Está falando de brinquedo? Não. Está falando do quê? Qual é o contexto, né? Então, esse problema número 2, qual é o contexto? Está falando de quê? Então, você vai escrever aqui nesse espaço. Qual poderia ser o problema? Qual o problema? Será que ela está querendo comprar? Então, você vai criar vai responder aqui. Qual é o problema? Quais seriam os dados? Os dados você está vendo aqui o quanto custa o armário e quanto custa o fogão, né? Quanto custa o armário, quanto custa o fogão. Então, esse aqui, ó, esses valores são os dados, né? São as informações que você precisa desse problema. E que pergunta você faria? Né? Qual é a pergunta que você envolveria para encontrar uma resposta para o que está acontecendo aqui nessa cena? Certo? Na 4, redija seu problema com base nas informações da questão 3. Então, o que você vai fazer aqui? Com essas informações que você tem aqui, você vai criar um probleminha. Você não vai fazer outro problema, você vai fazer o mesmo, só que em forma de uma perguntinha, tá? Você vai fazer aqui, ó, vai falar dos dados que o problema tem e no final você vai fazer uma pergunta para uma pessoa que vai pegar esse problema saber responder, tá? E é isso, né, até a 4ª questão que vocês precisam fazer, tá? Resolva essa questão, realmente é uma atividade que precisa bastante atenção. Procurem, tá? Procurem fazer, mesmo com alguma dificuldade, pode me perguntar, tá? E manda foto para mim para eu ver o que vocês entenderam sobre isso. E aqui nós não vamos falar só sobre isso aqui essa vez, não. Nós vamos continuar falando de problemas. Quando apareceu a operação de subtração, vai ter problema também, então
se acostumem com esse tipo de atividade, tá? Ele é muito importante para você desenvolver a sua capacidade de pensar, de desenvolver, né, de resolver problemas, tá? Então é isso, nossa atividade matemática. Resolva com bastante atenção, ok? E daqui a pouquinho eu volto para dar continuidade à nossa aula de hoje.